Olha, os pirão da nossa ilha, que é diferente do interior, existe o pirão de feijão, o pirão de caldo de peixe, que é o que todo restaurante serve, mas um é melhor do que o outro por causa do tempero. O pirão branco, o de nalho, o de jacuva e o de pinto. Todos esses são brancos. Existe ainda o pirão de café, ou de café com leite ou de leite, com sal ou sem sal, porque todos esses pirão se comem com conduto. O conduto é a proteína que acompanha o pirão. Sim, antigamente a proteína era coadjuvante no prato. O essencial mesmo era o pirão. O pirão passa a ser a base alimentar, né? Então, antigamente se falava muito do conduto. O que era o conduto? Era o que conduzia o pirão. Então, era a proteína, tinha um peixe, tinha carne, o frango, a linguiça, né? Mas o pirão a gente sabia que ia ter. Pirão tinha sempre. Mas não existe pirão sem farinha de mandioca. E é exatamente por nossa farinha ser diferente de todo o restante do Brasil que o pirão surgiu. Tudo começou quando os imigrantes açorianos descobriram que iam precisar se adaptar às características do litoral de Santa Catarina. Os açorianos, quando chegam aqui no século XVIII, eles se deparam com uma terra imprópria para a cultura do trigo, né? Porque a ideia era cultivar o trigo aqui na região, manter a alimentação que eles habitualmente têm lá nos Açores. Só que nessas terras aqui já havia nativos, e os nativos já plantavam a mandioca, a raiz, né? E comiam já faziam as suas farinhazinhas em escala pequena, mas faziam a farinhazinha deles. E daí então eles se pensaram, né? Nós temos um moinho de trigo, vamos transformar aquele moinho de trigo em um moinho para farinha, que deram o nome de engenho, né? E vamos fazer vamos transformar essa farinha numa farinha tão fina que a gente consiga fazer os nossos pães, as nossas massas, e assim eles fizeram. Os açorianos juntaram as técnicas de fazer farinha das populações nativas com o conhecimento que tinham para fazer farinha de trigo. No primeiro momento, eles vão seguir essas técnicas indígenas da puba, né? O que é a farinha puba? A mandioca, ela precisa ser levada à água, né? Fermentada na água, ela vai amolecer, vai perder a casca e depois passa o processo de maceração, que era com a mão mesmo, e depois prensada em tipitins, que eram de taquaras lá no norte, se usa muito buriti, aqui os tipitins são feitos de taquara de bambu. Depois começa a surgir a prensa, que já é uma concepção europeia, né, de prensagem, usada muito principalmente no queijo, torresmo, vinho, e é adaptada nas prensas de engenhos de farinha também, com barris, mais tarde com barris, assim, espécie de barrica. Mas nada era fácil. Os imigrantes estavam acostumados a moinhos movidos a vento e água. E aqui tiveram dificuldade com esses dois elementos, o que fez nascer os engenhos de tração animal, tão característicos do litoral catarinense. Não tinha vento em abundância, não tinha água em abundância, então o que eles fizeram? Domesticaram o animal, então ele virou um engenho com a força de um boi. Então a nossa farinha aqui de Santa Catarina é a farinha mais fina de todo o Brasil, aqui é a farinha mais fina. Por esse motivo, de eles quererem fazer uma farinha tão fina quanto a deles, a farinha de trigo, né? Por mais que tenham conseguido fazer uma farinha bem fininha, não podiam imaginar que ela não ia dar a liga que precisavam para fazer as massas. Então, pega-se o hábito de fazer essa farinha bem fininha, na tentativa de panificar, mas o fato de a farinha de mandioca não ter glúten, isso também não deu muito certo. Eles não conseguem panificar com farinha de mandioca. E aí então começou a surgir o pirão. Esses açorianos que vieram para cá começaram de certo a botar a farinha, jogar água quente por cima, ia fazer e foi indo comer com peixe, comer com a carne, comer com a caça. E hoje a gente come essa farinha
que não deu certo para fazer as massas como pirão. Maria de Lourdes, Cláudio e Fausto são irmãos. Cresceram em meio ao engenho de farinha, o que fez do ingrediente a base da alimentação deles. Todas as vezes que a gente ia para a mesa, tanto à noite como de manhã como meio-dia, a farinheira da farinha estava sempre cheia no meio da mesa. Então todo mundo usava farinha. Das lembranças que eu tenho de pirão mesmo, assim, vir da escola e saber que a gente ia comer pirão, não saber ou pirão d'água ou pirão de feijão, né? A minha lembrança é assim, ó, sabe o alguidar? Alguidar é um prato de barro grande. Então, a nossa mãe fazia um pirão bem grande naquele alguidar e eles partiam assim em quinhão, era chamado quinhão, partiu aquele quinhão, cada quinhão daquele era colocado conduto e cada criança, então a mãe botava uma esteira no chão, esse alguidar, e a gente sentava em volta, a nossa comida era aquilo ali. Memórias que não deixaram os 14 irmãos da família Andrade fecharem o engenho após a morte do pai. Hoje em dia, o engenho dos Andrade continua ativo em Florianópolis, mas não produz mais farinha para sustentar a família, e sim para manter a tradição. Para unir a família, porque tinha muita necessidade dos irmãos estar juntos, cada um fazer uma coisa, cada um tinha o seu posto no engenho, tem um cevador, tem o forneiro, tem o que raspa mandioca, tem o que vai na peneira, entendeu? Tem o que planta e pega a mandioca, tem o que cuida dos bois. E isso aí voltou tudo e hoje cada um faz uma coisinha. Seu Fausto adora pirão de café. Que muito pouca gente sabe, mas antigamente a gente se alimentava disso porque a necessidade era grande. Então já se almoçava de manhã cedo. Pirão de café, ou de leite, ou de café com leite e com conduto, com peixe. Botava o café, jogava a farinha ali dentro, mexia e comia. Uns comiam sem açúcar, outros botavam açúcar e assim vai. O homem precisava comer muito bem cedo, porque ele enfrentaria uma roça, talvez até ele nem viesse para almoçar no meio-dia, aquela refeição ela durava o dia inteiro. Então, o que eles faziam? Assavam o peixe e fazia esse pirão de café. Jogava a farinha dentro dele bem quente, mexia na caneca mesmo e comia com aquele peixinho. E era uma coisa que fortalecia muito. Talvez o restaurante de seu Fausto, no Caminho dos Açores, seja o único ainda hoje a servir o prato a pedido do cliente. Quando é um manezinho assim da minha marca, que é um pirão de café ou de leite ou de café com leite, então eu ofereço, não está no cardápio esse tipo de prato, mas a gente faz exclusivamente para ele. Um agrado especial de quem cresceu comendo pirão e sabe que servir esse prato é apresentar parte da história da cidade.